Fluminense tem visita ilustre no CT lá de Xerém e a gente tem novas informações sobre o segundo uniforme tricolor da temporada 2025, ainda não foi lançado. Também falaremos bastante do jogo contra o Botafogo no final de semana, tem anúncio feito ali da CBF, tem um retrospecto do nosso adversário e a gente vai dar uma passadinha também nas notícias do Flusão lá em Xerém. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Desde já te peço para deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nada do que a gente traz aqui no canal. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense teve uma visita ilustre lá no CT de Xerém, uma cria tricolor, né? Passou bastante tempo por lá, visitou, né? Foi lá rever o CT tricolor, rever os funcionários e tudo mais. Estou falando do volante, ex-volante, na verdade, Arouca, cria do Fluminense, campeão da Copa do Brasil 2007, fazia parte daquele time vice-campeão da Libertadores 2008. Ele esteve lá no CT de Xerém, publicou nas suas redes sociais algumas imagens e também, né, publicou um texto que eu repasso aqui para vocês agora na íntegra. Um dia especial. Ontem, pela primeira vez, tive a oportunidade de mostrar e contar para os meus filhos um pouco das minhas histórias vividas na época que morei na concentração do Fluminense em Xerém por 5 anos, dos 13 aos 17. Isso foi entre 2000 e 2005. Muitas conquistas, glória a Deus, porém muitas dificuldades também. Fácil não foi, mas com foco, dedicação, resiliência e muita fé em Deus, posso dizer que venci. Eu consegui. Acredito que algumas lições consegui passar para eles ontem. Se tem um sonho, lute por ele. Fácil não vai ser, porém com foco, esforço, dedicação, resiliência e muita fé em Deus, é possível sim. Muito bom rever amigos e funcionários da época. Obrigado, Fluminense. Gratidão, meu Deus. Esse foi o texto que o Arouca publicou, né? É mais um case de sucesso de Xerém, um jogador que eu até peço aqui a ajuda da galera mais velha do que eu, que acompanhou melhor a passagem do Arouca pelo Fluminense, porque assim, eu era bem criança nessa época que o Arouca jogava por aqui e eu não tinha ainda minha veia tão corneteira. Mas eu lembro de gostar muito do futebol do Arouca, eu gostava muito, eu achava o Arouca muito bom jogador. E o que eu vi do Arouca depois do Fluminense, né, as memórias que eu tenho são bem positivas. E o que eu vi do Arouca depois que ele saiu do Fluminense também foi, né, fez parte daquele Santos do Neymar, já jogando como primeiro volante, né, que ele era mais um segundo, depois ele virou um primeiro volante, foi campeão no Santos, foi multicampeão também no Palmeiras, então um grande case de sucesso aqui do Fluminense. Só uma pena, né, que ele tenha saído, se eu não me engano ele saiu do Fluminense de graça para o São Paulo, né, a gente acabou não lucrando ali ao perdê-lo, né, no final da temporada de 2008, mas foi um grande jogador formado no Fluminense, demonstrando agora, né, nessa visita, nesse texto que ele publica, muita gratidão ao Fluminense por ter formado ele como atleta. Vamos falar um pouquinho de categoria de base de Xerém, porque o Fluminense jogou pelo Brasileirão Sub-20 contra o América Mineiro. A gente vai falar bastante sobre isso, só antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo. Fala o seu nome, de onde você acompanha o nosso trabalho. A galera sempre chega junto, comenta, e aí sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Davidson de São João da Barra, pro da Mata de Petrópolis, pro Jorge Filho de Búzios, Vander Lúcio de Governador Valadares em Minas Gerais, Johnny de Ubá em Minas Gerais e pro Miro de Blumenau, Santa Catarina. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho do Fluminense no Brasileirão Sub-20. A gente teve um começo um pouco ruim, mas agora o Fluminense, desde que trocou de treinador, o Felipe Canavan é quem está comandando a equipe, tem conseguido melhorar um pouquinho os seus resultados. A gente estava repleto de desfalque, mas conseguiu empatar com o América Mineiro pela competição. O portal Xerém Stuff listou os jogadores indisponíveis para o Fluminense, que são ali da categoria Sub-20. Eram no total 29 nomes. Realmente é muita coisa, né? Tinha uma galera que viajou para o Chile para a partida contra a União Espanhola, teve alguns outros jogadores que ficaram treinando no CT como profissional, né? Então você pega a lista completa aí desses jogadores que estavam entre Chile e CT. Você tinha o Cauã, Davi Henry, Davi, Doman, Fabinho, Sintra, Jorge, Fidelis, Kelvin, Kevin, são muitos nomes parecidos, tá? Mas são pessoas diferentes. Luiz Felipe, Mosqueira, Thiaguinho, Wagner e o Wesley Natan. No DM ainda tinha
Cauã Brasília, Borrachinha, Christian, Enzo, Henrique, Luiz Fernando, Marcão, Maxwell, Riquelme, Rodrigo e Juan. Olha quanta gente, né, tava de fora ali do Sub-20, mesmo assim a gente conseguiu esse resultado, esse empate em 1-1. O Fluminense foi a campo com a seguinte escalação: Gustavo Félix no gol, Miguel Sampaio na direita, Loyola, Kaique Almeida e o Janderson na esquerda, o Janderson que é zagueiro, atuando como lateral esquerdo. No meio-campo, Breno, que é zagueiro, jogando como volante, Davi Melo e Oliver. Lá na frente, Juan Palacios, Marlon e Arthur Henrique. O Fluminense empata esse jogo, inclusive, com um gol do Breno, né? Como eu falei, o Breno é zagueiro de origem, mas tem atuado como volante, é um jogador que era da Esquadrilha 07, também está subindo agora para a equipe Sub-20 tricolor. A gente tem o gol aí, ó, passando na tela, o pessoal da Flu TV conseguiu filmar a bola cruzada na área, ficou ali um bate-rebate, sobrou para o Breno, dominou, bateu o rasteirinho para empatar o jogo para o Fluminense. E além dessa molecada que viajou para o jogo contra a União Espanhola, nos últimos dias tem sido bastante comum ver a garotada de Xerém treinando na equipe de cima. No treino de hoje, por exemplo, quinta-feira, o portal Xerém Stuff destaca a presença do Daniel Bruno, que é um goleiro nascido em 2008, né, ou seja, do Sub-17 do Fluminense, e do meio-campista Naran, que inclusive foi campeão sul-americano Sub-17 com a seleção brasileira, também marcou presença no treino de hoje, quinta-feira, com um elenco profissional do Fluminense. Aí se você puxar para ontem, né, o treino do dia 23, quarta-feira, os jogadores principais do Fluminense ficaram aqui no Rio, então treinaram normalmente, apesar de ter tido o jogo de noite. Tinha mais gente, tá? Mais gente da molecada da base participando, além do Daniel Bruno, que a gente já citou. Murilo Fleck, que é 07, teve até uma matéria sobre ele no GE, que ele era muito fã do Fábio, tirou foto com o Fábio quando era novinho, agora está trabalhando junto com o Fábio no Fluminense. E o Luiz Felipe, 05, participaram desse treino. Também teve o Juan Salles, que é de 2008, Luiz Miguel, de 2008, Naran, né, que a gente já citou, treinou ontem também, 2008, Davi Henry, 2007, Jorge Amorim, 2007, o Leiver Mosqueira, que é um colombiano que veio do Rojo FC, de 06, também participou, e além deles, Miguel Gomes, 08, Thiaguinho, 07, Cauã Felipe, 06 e Davi Oliveira, 07, também participaram. Então, assim, é uma molecada muito grande de Xerém, completando esses treinos em cima, sendo observado de perto pelo Renato Gaúcho. O pessoal que pede, né, mais oportunidades para a molecada de Xerém, o Renato parece estar observando bastante. A gente viu no jogo de ontem, teve a estreia do Júlio Fidelis como profissional, a estreia do Wagner também, você teve o Wesley Natan fazendo também seu primeiro jogo, né, saindo do banco de reservas na equipe profissional. Então o Renato Gaúcho tem observado de perto essa molecada, e me parece bem claro que ele não vai hesitar em colocá-los em campo quando sentir essa necessidade. Quero falar um pouquinho agora do jogo de sábado, Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou o árbitro escolhido para comandar essa partida. Como é um clássico entre clubes cariocas, o árbitro será também da Federação do Rio de Janeiro. E quem foi escolhido para apitar esse jogo é o Bruno Arleu de Araújo, um árbitro já bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, já apitou finais de Carioca do Fluminense mais de uma vez. Ele vai comandar esse clássico retrospecto tricolor sob o seu comando, é de 22 jogos, com 8 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, totaliza ali um aproveitamento de 45,45%, então um aproveitamento mediano um pouco para baixo com esse árbitro que vai ser o responsável por comandar esse clássico esse que o Fluminense tem uma pressão muito grande para vencer. Afinal, a gente não ganha o Botafogo desde meados de 2022. Lembro desse jogo lá no Engenhão, em julho de 2022, não vou lembrar de cabeça o dia, mas foi antes da despedida do Fred, final de junho, começo de julho, e a gente venceu por 1-0 com um belo gol, por sinal, do Manuel. Desde então o Fluminense não venceu mais o Botafogo, e a gente está nessa seca muito grande, tem essa oportunidade no jogo de sábado. Para isso, para conseguir essa vitória, o Fluminense tem duas coisas, né? O momento ruim que o Botafogo vive, mas também a força da sua torcida aparecendo como visitante lá no Engenhão. O Tricolor divulgou hoje as informações de ingresso para você que quer ir ao estádio apoiar o Fluminense. Teve um acordo ali, né, entre Botafogo e Fluminense para dar um desconto para os sócios do Fluminense. Então, sócios de todos os planos do Flu vão pagar R$ 24,00 nesse ingresso. O valor da inteira é R$ 60,00, a meia entrada é R$ 30,00. O Fluminense vai ficar no setor sul do Engenhão. As vendas abriram hoje, dia 24, ao meio-dia. É feita pelo site botafogo.com.br/ingresso. Vai vender ali online até o final do primeiro tempo da partida.
e é preciso cadastrar a biometria facial. Assim como funciona no Maracanã, no Engenhão, o ingresso também é através da biometria facial. O site é botafogo.bipass.com.br para você fazer o seu cadastro e estar lá para apoiar o nosso tricolor. E o Botafogo vive um momento muito delicado na sua temporada, né? Perdeu ontem lá para o Estudiantes, não tem conseguido vencer as últimas partidas. O portal Explosão Tricolor fez até um levantamento interessante sobre esse momento ruim que o Botafogo vive, né? Eles relembram que o técnico Renato Paiva, contratado para essa temporada, tem somente 33,33% de aproveitamento. Ele tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí ontem o Botafogo perdeu. O John, que eu acho muito bom goleiro, por sinal, deu uma frangada assim absurda, né? Você vê que quando o momento não é bom, as coisas convergem pro mal, né? Tem um goleiro bom, que é o caso do John, eu gosto dele, comete uma falha daquela ali. Então o Botafogo vive um momento muito delicado na temporada. O Fluminense pode explorar isso no jogo de sábado para tentar finalmente voltar a vencê-los. Muito tempo que a gente não consegue, né, esse feito. Acho até que a decisão do Botafogo de contratar o Renato Paiva como treinador foi muito equivocada. Conversando com alguns amigos botafoguenses, eu cheguei a falar com isso com eles. Falei, cara, eu não entendi por que o Botafogo fez isso. Porque o Renato Paiva não é nem um gringo que a gente não conhece. Trabalhou aqui no futebol brasileiro, no Bahia, fez um trabalho ruim no Bahia, não deu certo por lá, e agora o Botafogo, no momento já de ano passado, ganhou Brasileiro e Libertadores, teve uma temporada dos sonhos, o Arthur Jorge não ficou, ok, mas tem dinheiro, poderia buscar um nome melhor no mercado, foi atrás do Renato Paiva, e esse começo tem sido, para eles, muito desanimador, né? Para mim, tá ótimo, né? Eu quero ver que o Botafogo perdendo mesmo, não quero ver meu rival bem, mas é um momento muito ruim, né? Que eles vivem de turbulência por lá, o Fluminense precisa aproveitar isso para conseguir o resultado. E tem novas informações sobre o segundo uniforme tricolor da temporada de 2025. O GE traz pra gente, vamos falar um pouquinho. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Corre no comentário fixado, vai ter o link lá. Você vai clicar nesse link, automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir no canto superior direito e você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Te aguardo por lá. Vamos falar então dessa situação do segundo uniforme tricolor. A previsão inicial é de que ele fosse lançado oficialmente agora nesse começo do mês de abril. Mas a gente aqui da Central Fluminense já tinha trazido a informação para você que nos acompanha que devido a um problema logístico da Umbro, esse lançamento precisou ser adiado. E agora o GE traz para a gente que tem data para esse lançamento. O segundo uniforme tricolor será lançado na segunda quinzena de maio. É importante frisar, tá, gente? É necessário que esse lançamento seja feito com um pouco de urgência, assim, digo um pouco entre aspas, porque não é uma situação 100% urgente, mas ele tem que ser feito antes da Copa do Mundo de Clubes. E sabe que o Fluminense faz a sua estreia no dia 17 de junho. O Fluminense já teve a aprovação desse uniforme no Conselho Deliberativo, né? Teve a reunião e tudo mais. Precisa, porque já mandou para a FIFA que esse vai ser o uniforme nosso. Então a gente precisa estar com esse uniforme já lançado e os jogadores usando o uniforme para o torneio, né? Então a gente não vai usar aquela camisa branca com a faixa transversal aqui. Não, vai ser esse novo uniforme. Então esse lançamento precisa ocorrer antes desse torneio. E já está com esse atraso e tudo mais, mas parece que agora, de acordo com o GE, na segunda quinzena de maio, vai rolar finalmente o anúncio oficial desse uniforme. Para quem não lembra, saiu, né, vazaram algumas informações sobre detalhes da camisa, até o próprio GE que publicou na época que rolou a reunião no conselho. A camisa 2 vai ser toda branca, naturalmente, né? Vai ter uma faixa verde na lateral, com desenhos e frases do clube e tudo mais, e do outro lado a faixa vai ser grená, né? Vai ter uma faixa mais ou menos aqui assim, né? Abaixo do sovaco. O uniforme vai ter mangas brancas também, gola em V, e aí essa gola em V vai ter pequenos quadrados, assim, formando um efeito de pixel, sabe? Aquela coisa meio pixelada, e o número da camisa também vai ter esse efeito pixelado ali em verde grená. Naturalmente, essas são as informações, né, que foram divulgadas da camisa, mas aí para ter uma noção de se está bonito ou não, é vendo. Eu não vi essa camisa do Fluminense ainda, não sou conselheiro, não estava na reunião do conselho, então não vi essa camisa para poder falar para vocês, olha, eu achei bonito ou não achei. Pela descrição, acho que vai ser uma coisa simples, no sentido de
não vai ter nenhuma invenção muito grande, e eu gosto disso, tá? Nessa questão de camisa do Fluminense, eu sou um cara bem mais conservador, eu não gosto de muito invencionismo, mas vai ter um pouco da ousadia nesses detalhes, nesse número pixelado. Então assim, eu tô com um bom pressentimento, vamos colocar assim, para esse uniforme, mas maiores avaliações só vendo mesmo a camisa. Eu quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Tá ansioso pro lançamento do uniforme 2 do Flusão da temporada de 2025? Comenta aqui embaixo então pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores, tamo junto.